Boa noite a todos e a todas. Estamos dando início mais uma vez ao programa Direito e Você, aqui do Instagram Mauro JR Advogados Associados. Estamos no 18º episódio hoje. Estamos dando início mais uma semana, mais um mês, o mês de setembro, também com lives voltadas ao direito, ao nosso dia a dia. Estamos hoje fazendo o programa direto aqui do nosso escritório de Pedro II. Queremos agradecer a todos aqueles que já nos assistiram e que irão nos assistir, tanto aqui diretamente na live como no nosso YouTube, que nós temos lá Mauro JR Advogados Associados no YouTube e o nosso Instagram é Mauro JR Advogados. Hoje nós iremos conversar sobre direito eleitoral na prática. E o nosso convidado é um colega também ilustre, que nós temos o prazer também de anunciar aqui, o Dr. Fábio Viana, ele que é advogado militante há mais de 16 anos, bacharel em Direito pelo Centro de Ensino Unificado de Teresina e já atuou em vários cargos da OAB, já participou de várias comissões, como Comissão de Direito da Saúde, vice-presidente da Comissão Eleitoral, de Educação Jurídica, Direito Municipal, Comissão de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal de Ética, Comissão de Direito Minerário e Petrolífero e foi presidente também da Comissão de Direito Eleitoral. Ele já exerceu o cargo de procurador-chefe do IMEPRE, procurador do município de Água Branca, procurador-geral da Associação Piauiense de Municípios, da PPM, já foi indicado pelo TJ para compor ali o Tribunal Regional Eleitoral, professor de Direito Civil e Direito Eleitoral e também é especialista em Direito Eleitoral. Então hoje nós iremos conversar com o Dr. Fábio Viana, que nos falará sobre o direito eleitoral na prática. Nós tivemos aí o mês de agosto voltado às questões diretas do direito. Iremos hoje dar essa continuação de falar sobre direito eleitoral, principalmente no momento que nós estamos vivendo aí. Pouco mais de 20 dias, 27 dias das eleições. Uma eleição nacional de presidente a deputado estadual. E nós iremos aqui tirar as dúvidas de cada um daqueles que se interessarem em falar sobre direito eleitoral e também ter o conhecimento da vivência do advogado eleitoralista, Então a gente fica muito feliz de estar hoje aqui. Queremos agradecer ao nosso amigo José Leite aí, lá de São Paulo. Meu amigo, um abraço, é um prazer sempre estar com vocês aqui, com você, que é um amigo nosso, que está lá na nossa cidade de São Paulo, trabalhando, nos honrando como Pedro Segundense. E logo, logo estaremos aí para dar um abraço em vocês. Lá pelo dia 19 estarei aí passando uma semana com vocês para dar um abraço. Então hoje nós iremos falar sobre direito eleitoral, Falando sobre as ações do direito eleitoral, as representações que se tem, as condutas vedadas, o calendário eleitoral, o que é que se pode, o que é que se não pode fazer, o que é que você pode levar no dia da eleição, como é que você deve se comportar no dia da eleição. Então é muito importante vocês estarem atentos aqui hoje para o nosso programa, 18º programa Direito e Você. Nós também temos um quadro que se chama Exemplos de Vida. Já estamos preparando aí o nosso quadro Exemplo de Vida. Provavelmente nós iremos gravar esse programa Direito de Vida para ser exibido no dia 19, lá em São Paulo, com os nossos amigos de São Paulo. E iremos falar também por esse mês sobre juizados especiais, com o Dr. Carlos Júnior, que é um dos nossos convidados. E já estamos finalizando também a lista dos próximos encontros aqui, às segundas-feiras. Toda segunda-feira às 19 horas nós estamos aqui, impreterivelmente, para conversar com vocês. E é sempre um prazer estar aqui, levando informações, conversando com vocês. A receptividade desse programa tem sido muito boa, As pessoas que estão revendo esse programa podem ir lá no YouTube, se inscrevam lá para poder a gente sempre aumentar e ir para outras plataformas nesse programa, que nós temos cerca de duração de 40, 50 minutos. Queremos aumentar esse programa para mais minutos. Então a gente precisa aí do apoio de vocês para se inscreverem lá no YouTube, E também repassar aí, tem essa bandeirinha aí, essa asinha Delta, você pode estar enviando para os seus amigos, para também que eles possam vir assistir ao programa. Então hoje nós iremos falar sobre direito eleitoral com o Dr. Fábio Viana,
Ele que é especialista em direito eleitoral, professor de direito civil, já exerceu a presidência da comissão de direito eleitoral da OAB e nós estamos aí nesse contato. Estamos aguardando ele aqui pedir o acesso. Mas enquanto isso, nós queremos também convidar todos vocês para participar do primeiro simpósio de direito dos Cocais, né, que serão realizados agora dia 9, lá na cidade de Esperantina. A programação está aí nas redes sociais da subseção de Esperantina, subseção da OAB de Esperantina. Você pode lá estar participando, tá lá encontrando toda a programação. São palestras maravilhosas, não só para os advogados, mas para os estudantes também de direito. Então é importante a gente estar interagindo e é uma grande realização da OAB subseção de Esperantina e a OAB Piauí, tendo à frente lá o nosso presidente Miguel, né, e o nosso presidente Celso, que estarão lá juntos com a advocacia da região dos Cocais, participando desse grande evento. E nós, como ex-presidente da subseção, também iremos participar e agora como conselheiro estadual. Esperantina antigamente fazia parte da área de atuação da subseção de Piripiri e estamos aí prestigiando a subseção realmente de Esperantina. E também avisar a todos que em novembro, a data ainda vai ser confirmada pelo nosso presidente Manuel Inácio, mas em novembro nós iremos realizar também o terceiro encontro jurídico de Periperi. Um dos maiores encontros jurídicos que nós temos na região norte. Será realizado aqui em Piripiri em novembro. Estamos esperando só a divulgação da confirmação da data e também da divulgação de toda a programação. Mas também vai ter muita coisa boa para todos aí. E pedir a todos que visitem também a página da OAB Piauí, né? Nós estamos aí trabalhando muito em prol da advocacia e sempre nós estamos atentos aos reclames da advocacia piauiense. Estamos aí aguardando o nosso querido doutor Fábio Viana a ingressar aqui nos quadros do programa para que a gente possa dar início à nossa conversa. Ele que nos ligou há pouco tempo, que estava chegando já no escritório, por conta da pauta do seu escritório hoje, mas estamos aguardando aqui esse posicionamento dele, né? Para ver se a gente podemos conversar mais adiante. Doutor Fábio já está aqui. Doutor Fábio, só pedir aí o ingresso, doutor Fábio, o acesso para que a gente possa autorizar a sua entrada e assim começar a nossa live, o nosso 18º episódio, hoje conversando sobre direito eleitoral na prática, com o colega advogado doutor Fábio Viana, que já exerceu a presidência da comissão de direito eleitoral da OAB, já foi indicado, já compôs lista para ser juiz eleitoral, professor de processo civil, assessor jurídico na Prefeitura de Água Branca, assessor jurídico de alguns institutos, né? Advogado também de várias instituições, de entidades públicas. Vamos receber agora aqui o nosso querido doutor Fábio Viana. Vamos aqui aguardar a sua entrada. Doutor Fábio Viana, um prazer. Tudo bem? Um prazer recebê-lo em nosso programa, 18º programa Direito e Você, uma idealização aqui do nosso escritório, onde a gente tem a oportunidade de conversar com os amigos e amigas, colegas de luta da advocacia. E hoje nós estamos recebendo esse ilustre amigo que a OAB sempre tem nos presenteado. Doutor Fábio Viana, é um prazer recebê-lo em nosso programa, doutor Fábio. Satisfação, Mauro. É muito prazeroso a gente encontrar amigos e da sua capacidade, da sua competência, né? Que está à frente aí desse programa aqui virtual, né? Promovido pelo seu escritório. Então, para mim é uma honra poder participar, poder contribuir e aprender muito aqui com você. Eu sei da sua militância na advocacia, não é de agora. Militância na política também. Sei da sua história como parlamentar, né? Sua representatividade aí na região de Pedro II, Piripiri. Já foi também representante da advocacia na subseção de Piripiri. Diga-se de passagem, um grande presidente.
que a advocacia já teve aí nessa região. E agora conselheiro titular da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí. Então, para mim, é uma honra poder participar aqui com você e com todos que estão participando dessa live. Doutor Fábio, eu agradeço as suas palavras, vindo da pessoa que você é, eu fico bastante emocionado e satisfeito no sentido do ponto de a gente estar cumprindo o nosso papel, né? A gente que gosta da OAB, gosta de trabalhar pela advocacia e ama o direito, isso é importante para a gente. Mas hoje nós queremos aqui, a gente sempre começa, doutor Fábio, aqui esse nosso programa, que o entrevistado ou a entrevistada fale um pouco da sua vida. Como foi o seu encontro com o direito, como foi a sua vocação pelo direito, como foi que você chegou a ser o doutor Fábio Viana, advogado há mais de 16 anos no estado do Piauí. Bom, Mauro, eu costumo dizer, o direito eu encontrei através de algumas afinidades que eu tinha também com as letras, né? Apesar de eu ter sido estudante de Química na Universidade Federal do Piauí. Pouca gente sabe, mas eu estudei Química na Universidade Federal, né? E tive o prazer também, eu acho que muito influenciado pela minha mãe. Meu pai é um professor de matemática, mas ela trabalhava num órgão público, né? E lidava ali com alguns advogados. Então, naquela época, ela que descobriu esse talento. Meu filho, eu acho que você tem uma aptidão para o direito, então eu quero sugerir que você fizesse também um vestibular para o direito. E aí eu fiz o vestibular para direito, né? Gostei do curso de direito, me identifiquei bastante com o curso de direito. Saí do curso de Química lá da Universidade Federal, né? E aí comecei a me dedicar ao direito, né? Passei pelo Ministério Público Estadual como estagiário, né? E aí eu estagiei numa vara criminal, depois estagiei numa vara de família, depois estagiei numa promotoria de fundações e associações e saí do Ministério Público, né, direto para a advocacia. Quando eu passei na OAB, eu não tinha trabalhado em nenhum escritório de advocacia, mas fui aprender. E aprender com pais de alguns amigos e amigos que resolveram enfrentar o mercado também como eu. E aí comecei também a militar na OAB, e foi lá onde eu lhe conheci, fiz essa grande amizade. Isso em meados lá de 2012, 2013, há mais de 10 anos, Mauro. E eu acho que naquela época, quando você foi presidente. E aí na OAB eu presidi a Comissão de Direito Eleitoral, depois fui vice-presidente dessa Comissão de Direito Eleitoral, né? Na OAB. Hoje eu participo de uma comissão de relacionamento com o Poder Judiciário e fora da advocacia privada exerci alguns cargos aí de privativo de advogado. Procurador-chefe do IMEP e procurador-geral da APPM. Enfim, e o direito eleitoral foi em 2008. Foi aquela campanha de 2008, uma campanha municipal, em que eu coloquei uma assessoria a alguns pré-candidatos e depois candidatos a vereadores. E aí foi onde eu comecei a gostar do direito eleitoral, estudando direito eleitoral, participando de eventos de direito eleitoral a nível nacional, né? Existem vários eventos, congressos de direito eleitoral por aí afora. E depois já estava divulgando cursos de direito eleitoral, tanto aqui na UAB como no interior do Piauí. E é isso. Pois é, doutor, também você gosta das letras também, né? Eu soube que você tem um sonho também, que é escrever um livro, né? Isso. Na verdade, eu contribuí com um projeto científico de um livro, né? Que é de direito empresarial. Eu fiz uma pós-graduação em direito empresarial na Escola Superior da Advocacia. E lá gostei muito da área do direito empresarial e dei uma contribuição científica. Essa obra está disponível nas livrarias aqui da capital,
né? É uma obra muito interessante. A nossa turma de Direito Empresarial dei minha contribuição com essa obra, e na obra eu falo dos mecanismos que o cônjuge tem para garantir o seu patrimônio numa dissolução conjugal. E a ação apropriada para isso é a ação pauliana. E aí eu discorro, dou um contributo lá sobre a ação pauliana nessa obra de direito empresarial. Mas eu tenho um sonho de fazer uma obra de direito eleitoral, que é onde eu nasci no direito, é onde eu me criei na advocacia, é o que eu gosto de fazer e ainda vou contribuir muito com a sociedade. Já escrevi algumas linhas sobre o direito eleitoral, tenho alguma noção aí do direito eleitoral e em breve você estará com essa pequena contribuição. Mas eu tenho aqui a obra, só pegar aqui para divulgar. Claro, fique à vontade. Aproveito aqui para agradecer aqui a todos os nossos colegas que estão nos prestigiando. Essa aqui, irmão. Pronto. Essa aqui que tem o Fábio Viana aqui, que deu uma contribuição, né? É um livro aí de 600 páginas, né? Mas ele, para quem quer pesquisar sobre patentes, sobre recuperação judicial, sobre dissolução de sociedade empresarial, é uma obra muito boa, organizada pelo professor Alexandre Magalhães Pinheiro, que era o coordenador da pós, e alguns alunos, como eu, nos interessamos pelo projeto e demos nossa contribuição científica. Então, é uma obra assim, de grande valia, até eu pesquiso aqui nos artigos dos meus colegas, né, de instituição. Aliás, a Escola Superior da Advocacia, ela produz grandes disciplinas, produz obras, artigos científicos. Eu acho que é uma referência no Norte e Nordeste a nossa Escola Superior da Advocacia. Era isso que eu ia falar quando você falou aí sobre essa sua obra, essa sua contribuição. Nós vivemos um momento muito efervescente, né, do ensino jurídico, da produção de conteúdo jurídico da nossa OAB. Parabenizar o doutor Tiago Carcará por essa iniciativa, né? Parece que a revista científica vai ser publicada agora, ou já foi publicada recentemente, com vários artigos. Ele chamou todos, inclusive eu recebi o convite para poder fazer um artigo. Pena que não deu ainda tempo de enviar para ser publicado nessa revista. Mas a gente vê que essa produção literária do piauiense, né, está muito assim acuçada. Vários colegas aí editaram livros, publicaram livros agora recentemente nos encontros jurídicos. O doutor Celso quer fazer agora todos os eventos jurídicos que a OAB fizer daqui para frente. Vai contar com o lançamento de livros de colegas advogados e advogadas do Piauí e também nacionalmente falando. Então é um momento importante, aí já está aí aberto para que você possa também nos presentear com essa obra, com mais uma obra sua. Mas, doutor Fábio, vamos falar aqui sobre o assunto que nos traz hoje e aquilo que também acredito que você é apaixonado, que é direito eleitoral. Sim. Nós já passamos algumas fases, nós estamos há pouco mais de 27 dias, 26 dias das eleições. E o que é que o calendário, eu queria que você falasse aí nas contas parciais, que agora, se eu não me engano, até o dia 15, a prestação de contas parciais tem que existir dos candidatos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre prestação de contas, aí, a gente iniciar logo esse trabalho aí, e o papel do advogado na seara eleitoral. Isso. Mauro, eu vou começar falando assim de forma bem ampla do processo para a gente se situar, né? Uhum. Bem, na verdade, esse processo eleitoral, ele é discutido na doutrina até o começo dele. Alguns doutrinadores de direito eleitoral, ele diz o seguinte, o ano eleitoral, ele começa em janeiro, que é a partir de onde tem as primeiras condutas vedadas. A partir do momento que os candidatos não podem realizar tal conduta, 1º de janeiro. Aí tem outro doutrinador que diz, não, o período eleitoral, propriamente dito, ele começa na convenção partidária. É aí onde começa o período eleitoral, até porque os parentes de até 3º grau dos magistrados que irão atuar ali no processo eleitoral, eles ficam impedidos, né, de se candidatarem. A lei fala isso, e alguns
delimitam. Só que a doutrina majoritária, inclusive os tribunais, eles entendem que o ano eleitoral começa em outubro do ano que antecede a eleição. Até porque é o primeiro prazo, né, o prazo da anterioridade eleitoral. Toda lei que passa a vigorar no ano da eleição, ela tem que ser aprovada antes. Um ano antes. Um ano antes do dia 2 de outubro. O que é que a Constituição fala? A Constituição diz que o primeiro turno será no primeiro domingo de outubro. E o segundo turno será no último domingo de outubro. Então, o primeiro domingo de outubro deste ano é no dia 2 de outubro. Então, 2 de outubro do ano passado é onde começou o processo eleitoral em que as leis passariam a vigorar. Então, aí é o retrato, é o começo do processo eleitoral e onde já tem um cenário de partidos políticos, de pretensos candidatos, namorando entre si, né? Conversando entre si um ano antes da eleição, se preparando para a eleição. Quando passa esse período, já tem muita coisa amadurecida. E aí entra o janeiro do ano eleitoral. Janeiro é um mês muito importante, porque a partir desse momento a lei 9.504/97, que é a Lei Geral das Eleições, ela traz um rol de condutas vedadas. É bem taxativo. Isso aqui é uma conduta vedada, né? Esse aqui é outra conduta vedada. Ela traz um rol taxativo de condutas vedadas. Muito embora abuso do poder econômico e abuso do poder político não pode ser taxado na lei. Até porque existem várias situações de abuso do poder econômico e abuso do poder político. Então, a partir de janeiro, os candidatos já não podem, por exemplo, receber, fazer doações, né? A população não pode receber alguns benefícios, sobretudo aqueles de programas sociais. Então, a partir de janeiro do ano já começa uma série de condutas vedadas que irão se intensificando ao longo das eleições. E aí a gente tem um retrato do processo eleitoral. Ele vai se dividir em algumas fases. Tem essa fase da anterioridade, aí depois vem a fase das convenções partidárias, é uma fase muito importante. Antes das convenções partidárias, a gente tem aí os prazos de desincompatibilização de alguns agentes públicos, né, dentro desse ano eleitoral. Mas o processo eleitoral em si, ele é dividido em quê? Nas convenções partidárias, no registro de candidatura, na propaganda eleitoral, nas parciais da prestação de contas, que você perguntou uma, e no dia da eleição. Eu particularmente, consigo dividir o processo eleitoral nessas fases. E aí o nosso tema, que foi muito bem elaborado por você, sobre o papel do advogado, a advocacia na prática. Olha desde quando nós estamos trabalhando, o advogado eleitoralista. Ele é consultado um ano antes da eleição. Então, o papel do operador do direito, sobretudo do advogado, daquele que vive da advocacia e aquele que está ali assessorando todo o sistema partidário, o sistema político, o operador do direito que vem desde o ano passado, dando todo esse suporte, fazendo o planejamento jurídico, ele tem que ser muito bem prestigiado, ele tem que ser muito bem... Vamos falar direto. Bem contratado, bem remunerado, né? É bem valorizado, a palavra é essa. Bem valorizado, né? Porque é uma figura importantíssima. As pessoas batem na porta do escritório, é um ano antes da eleição, né? Já para se programar para a eleição. Então, a advocacia eleitoral, a advocacia partidária, é uma advocacia como todas as outras advocacias. Ela tem que ser exercida
com excelência, como a advocacia do juizado, como a advocacia da vara de família, como a advocacia criminal, como a advocacia tributária, né? Como a advocacia empresarial. Então, a advocacia eleitoral, ela tem que ser exercida de excelência, como a advocacia de diligência. Então, a advocacia eleitoral é tão quão importante as outras advocacias. Então, veja o protagonismo do advogado eleitoral. E aí a gente chega nesse período convencional, né? E detalhe, esse ano foi um ano atípico, de mudanças radicais. Inseriram uma figura aí que era uma novidade para muita gente, federação partidária. Muita gente ainda me pergunta, e aí, doutor Fábio, como é esse negócio da federação, como é que vai ficar? Eu digo, o conceito eu sei lidar, as características eu sei lidar, mas as consequências eu só vou saber agora, da eleição. As consequências da federação a gente só vai saber agora, é uma novidade. A gente está aí há menos de 30 dias do processo eleitoral, a gente já viu algumas consequências práticas dessa federação, né? A gente já viu um certo fisiologismo, né? Alguns candidatos que jamais você imaginaria o candidato A no partido B. Você já começa a imaginar uma mudança de paradigma, né? Essa federação já trouxe isso, mostrando que existe um certo fisiologismo na seara eleitoral, na seara política. Então é isso. E a gente tem esse período de convenção. Com mudanças também, mudanças importantes, né? Mudanças importantes, sobretudo na propaganda, até porque a gente já teve uma mudança radical na propaganda. E aí lhe digo, Mário, passou o período de convenções, né? Vem o período do registro de candidatura, o registro propriamente dito, né? Onde é o nascedouro daquele candidato. Até na convenção a gente fala de pretensa candidatura. Até na convenção a gente fala isso, pretensa candidatura. Quando a gente tem um registro, o dia 15 de agosto, que era o último dia do registro de candidatura, e aí pela internet a gente tem um horário, aquele que faz o registro pela internet tem um horário, aquele que faz o registro de forma física tem outro horário, né? Isso a lei eleitoral vai discorrendo. A gente tem ali aquele que nasceu. E sempre o advogado na assessoria. Sempre o advogado na assessoria, independentemente de outros atores que tem aí. Então, o advogado é 24 horas ligado nos seus clientes. Quando vem o dia 16 de agosto, tem a propaganda propriamente dita, né? É onde o candidato pode sair na rua efetivamente ou nas redes sociais e pedir o voto, pedir o apoio, né? Pedir a consideração do eleitor, né? E pedir expressamente o voto. É o dia 16 de agosto. Antes, os candidatos eles só falavam suas plataformas políticas, mas sem fazer o pedido de voto. E aí observe que nós já vamos para a segunda eleição com a mudança radical do tamanho da campanha. Você lembra que a campanha começava em julho. No dia 6 de julho, a gente poderia pedir o voto. Da última eleição para cá, mudou de julho para agosto o pedido expresso do voto. Quer dizer, reduziu o tamanho da campanha. A gente já tem uma campanha bem rápida, né? Uma campanha no rádio, na televisão, bem rápido. Só que o legislador ele fez uma previsão. Nós vamos diminuir o tamanho da campanha para 45 dias, reduzir de 90 para 45 dias, mas nós vamos dar uma certa flexibilidade com relação à propaganda na pré-campanha. Observe que a pré-campanha dos candidatos foram mais intensa, a pré-campanha. Os candidatos vinham dizendo, os pré-candidatos, eu sou pré-candidato, olha, eu sou do grupo tal, eu sou do outro grupo. Eles iam se identificando já, dizendo algumas coisas para os eleitores, os pré-candidatos. Por quê? Porque o legislador da eleição passada,
ele fez essa flexibilização na norma, sobretudo na Lei 9.504, artigo, salvo engano, 35, lá onde ele começa a falar de propaganda eleitoral. O 33 fala de pesquisas eleitorais. Ele começou a dar uma certa flexibilidade. O legislador disse que propaganda antecipada, e aí eu já estou falando aqui de propaganda antecipada é aquela que tem que ter necessariamente o pedido expresso do voto. Antes ele não falava isso. Antes, se você ali começasse a flertar alguma coisa, já poderia identificar que você estava fazendo uma propaganda velada, né? E aí você já responderia uma representação. Mas a lei, ela deu essa certa flexibilidade durante a pré-campanha. Hoje, a gente tem uma pré-campanha maior do que a campanha, em resumo, né? A gente tem aí os pretendentes candidatos desde janeiro, batendo na tecla, fazendo uma certa pré-campanha, e aí eu participando de um congresso de contabilidade, né, de contabilidade eleitoral, e lá os encaminhamentos que a gente deu, os contadores eles perguntavam, mas doutor, como é que nós vamos fazer com relação à prestação de conta desses gastos da pré-campanha? Nós temos que legislar, né, encaminhar aí um pedido para o Congresso para deixar bem claro o que é que a gente pode fazer nesse período da pré-campanha e o que é que a gente não pode fazer, porque a lei não fala. Então, os candidatos, dentro da razoabilidade, da proporcionalidade, eles vêm aí, todos eles, vêm aí fazendo uma pré-campanha de forma que não seja considerada abuso do poder político e abuso do poder econômico, que, como eu disse, são conceitos subjetivos, né? Subjetivos. E dentro da propaganda, para encerrar, a gente tem a propaganda irregular. A gente tem a antecipada, que é aquele pedido expresso do voto antes do período permitido, né? E temos a propaganda irregular, que é aquela que é feita em desconformidade com a Lei Geral das Eleições. É você afixar em um órgão público um adesivo, né? É você fazer uma propaganda eleitoral numa árvore, né, numa ponte, num viaduto, em bares, restaurantes, cinemas e assemelhados. É proibida a fixação de qualquer material de campanha. E essa aí é a propaganda irregular. Ela tem uma multa inferior, mas muito embora não deixe de ser cara, né, do que a propaganda antecipada. E o candidato ele pode ser condenado tanto em propaganda antecipada como propaganda irregular. E aí a gente fala do protagonismo do advogado. O advogado sempre está ali, Mauro, no balcão ou da justiça, ou do partido político, ou do próprio comitê do advogado ali orientando, dando essas ideias sobre a lei eleitoral. Tem muita coisa para eu falar ainda. E ele está nas duas pontas, tanto atento para representar esses infratores, como atento também para defender aqueles que são acionados na justiça. Então o advogado tem que estar preparado aí para ativo e o passivo ali. O advogado tem que fazer um planejamento e avaliar os riscos que seus clientes eles podem correr, né? Às vezes você não segura uma militância, às vezes você orienta os coordenadores de campanha, mas você não segura uma militância, né? E sem falar, doutor, só um instante, e sem falar que muitas vezes já chega para o advogado depois do ato já praticado. Isso. Né? Com a notificação da Justiça Eleitoral. Olha, mas rapaz, não era para fazer, não, doutor, mas aconteceu, eu fiz, vamos ver aqui. Sempre acontece isso com o advogado, para na hora de orientar, né? No trabalho preventivamente, que esse também é o nosso trabalho como advogado, preventivamente para evitar os crimes eleitorais. E, Mauro, aí depois dessa propaganda, né, a gente tem essa prestação de conta, as duas parciais, a parcial, e é um tema melindroso, né? É um tema técnico, né? Um tema que tem que ter ali um coordenador de contas. Eu avalio que toda campanha tem que ter um coordenador, alguém que vai coordenar, vai gerir, né, receitas e despesas. Eu avalio também que o candidato ele tem responsabilidade, até porque a resolução diz
que o responsável pela prestação de contas é o candidato e o contador. Então, o candidato ele tem uma senha bancária, né? Ele vai receber recursos públicos. Agora a gente tem o Fundo Especial de Campanha. O governo federal, aí, através do Congresso, editou uma norma, aliás, foi o Congresso, editou uma norma, né? E colocou o chamado Fundo Especial de Campanha, que foi em torno de 4 bilhões de reais distribuído nos estados e do Distrito Federal, para todas as candidaturas, né? E aí, alguns candidatos recebem mais e outros menos. Mas essa avaliação de mais e menos, quem faz é o partido político. É a sigla partidária. Ela que vai decidir, eu quero que o candidato A receba certa quantidade, porque ele tem um potencial de eleitorado bem maior do que o candidato X. Então, essa distribuição aí é a própria sigla partidária. A lei eleitoral, ela faz um incentivo. Ela diz assim, se você distribuir esse recurso para mais candidaturas femininas, para candidaturas de pessoas da raça negra, você vai receber esse fundo na próxima eleição em dobro. A lei eleitoral ela faz um incentivo, né? E aí os partidos políticos procuram candidaturas femininas potencialmente fortes, né? Então tem essa questão desse fundo para administrar e os candidatos, né? E nem todo mundo está habilitado para receber recurso de candidato. O que eu estou dizendo? O candidato recebe X. Então, ele tem que empregar aquele X na candidatura dele. E ele vai empregar no marketing, no material gráfico, vai pagar os profissionais, contador, advogado, motorista de campanha, tem uma proporção para veículos, aí veículos entra a locação do veículo, o salário do motorista, né? Ele pode empregar cabos eleitorais, enfim, a agência de marketing. Então, é um recurso estritamente ligado à campanha do candidato. E bom que se diga, todo recurso que um candidato recebe tem que entrar na conta de campanha do candidato, CNPJ, pessoa jurídica do candidato. Ele tem que emitir nota, recibo, né? Ele tem que identificar aquela despesa dele ali e tem que entregar tudo isso para a Justiça Eleitoral. Todo e qualquer recurso do fundo, que o candidato, por algum motivo, ele não usou na campanha dele, é um recurso que volta para o governo federal. Então, o E candidato... sem falar, doutor, desculpe aí, sem falar que todos os recursos têm que passar pela conta do candidato. Pela conta de campanha do Do candidato, candidato. CNPJ, não pessoa física, CNPJ, com nota, todos os prestadores de serviço assinando o recibo, né, efetivamente trabalhando na campanha. Então, é um recurso que tem poucas pessoas habilitadas durante o processo eleitoral para receber. São realmente aqueles atores do processo eleitoral, aqueles que estão habilitados para receber aquilo ali. É um recurso voltado exclusivamente para a campanha eleitoral do candidato, para a estrutura e logística da campanha do candidato. Né? E tem candidato, doutor, e tem candidato aí que se preocupa só em conseguir voto, não é? Mas não se preocupa em organizar sua contabilidade, que no final ele pode ter atingido o número de votos suficientes para lograr isso numa vaga, mas que não prestou conta devida, que vai se prejudicar, né? Ele tem que saber administrar. Por isso que eu disse aqui no começo que ele tem que ter um coordenador de contas, coordenador de campanha que vai avaliar as contas, né, as contas do candidato, fazer um planejamento de receitas e gastos, uma coisa transparente para a Justiça Eleitoral identificar tudo que o candidato gastou, para ele não ter um problema com a Justiça Eleitoral, porque a gente tem uma parcial agora, depois a gente tem uma final. O candidato vai fazer uma prestação de contas final para a Justiça Eleitoral.
ele pode fazer algumas emendas no período de diligência e depois da eleição o processo de prestação de contas dele ainda está correndo perante a Justiça Eleitoral. E ele pode ter suas contas aprovadas, que é o que se espera, mas pode ter as contas desaprovadas. O que não pode é ter as contas como não prestadas. Aí ele pode ter um problema maior. É por isso que ele tem que ter não somente o advogado, mas ele tem que ficar atento à prestação de conta dele juntamente com o contador eleitoral, que é aquele que faz o planejamento, é aquele que pega todos os recibos, todas as notas e junta no processo eleitoral. Esses dois atores, coordenador e contador, acho que são primordiais na prestação de contas. E, Mauro, eu queria falar um tema também de tribunal, que eu acho que é importante para nós advogados. Sobre a composição do Tribunal Regional Eleitoral, até porque nós temos aí uma eleição estadual, né? Uma eleição nacional e uma eleição estadual. Então, não é o juiz de primeiro grau, aquele juiz da comarca, que é o responsável pela votação, não é o responsável pelo processo eleitoral em si. Não é eleição de prefeito e de vereador, é eleição de presidente, de governador, né, de deputados, de senadores. Então, a gente tem o que é a figura do Tribunal Regional Eleitoral, que está à frente aí dessas eleições, né? E aí você vê a figura do advogado. Nós temos o que? Uma corte com um presidente, necessariamente um desembargador, um vice-presidente, necessariamente um desembargador. Nós temos 2 juízes de direito, um juiz federal e 2 advogados. 2 advogados na corte. Então, são eles os atores da Justiça Eleitoral que coordenam o processo eleitoral. Mas dentro do Tribunal Regional Eleitoral, a gente tem 2 instâncias. A gente tem os juízes auxiliares e o pleno. Os juízes auxiliares, eles ganharam carinhosamente um apelido de juízes da propaganda, porque as representações de propaganda no primeiro grau, necessariamente elas vão para os juízes auxiliares. E aí eles formam uma turma, a decisão deles cabe um recurso para o pleno do TRE. Então eles ficaram conhecidos como juízes da propaganda, muito embora eles são juízes auxiliares. E aí a gente tem a figura de 2 advogados da sociedade, nomeados pelo presidente da República dentro do Tribunal Regional Eleitoral. Todos os tribunais do país a gente tem 2 advogados. E o doutrinador de direito eleitoral chamado José Jairo Gomes, ele defende, e eu sou da mesma corrente dele, a gente defende essa composição do tribunal. É um tribunal bastante diferente, com pessoas que pensam diferentes. Ou seja, a gente tem 2 desembargadores. Desembargadores, geralmente, eles já passaram um tempo como juízes, tiveram uma longa experiência como juízes, e aí chegaram ao segundo grau. Então, são magistrados que pensam de uma forma diferente do juiz de primeiro grau. O juiz de primeiro grau da Justiça Estadual, diga-se de passagem, a maior justiça do país é a Justiça Comum. Ela é maior do que a Justiça do Trabalho, ela é maior do que a Justiça Federal, é a Justiça Comum. Então, os 2 juízes, eles conhecem a realidade lá das brigas familiares que tem em Avelino Lopes até Cajueiro da Praia. Eles conhecem a realidade agrária do Estado, eles conhecem a realidade tributária, a realidade de crimes, eles conhecem a sociedade de uma forma diferente do juiz federal. O juiz federal, ele é tão competente quanto os outros juízes, mas ele tem outra visão, até porque ele recebe outras demandas. É uma demanda previdenciária, é uma demanda tributária, é uma demanda ambiental contra a União. São demandas mais específicas que dão uma visão mais patrimonial para aquele magistrado federal. E nós temos os 2 advogados, juízes eleitorais nomeados pelo presidente da República, que conhece o povão, que está ali no dia a dia, né?
que às vezes trabalhou numa campanha, né, que está no mercado, que conhece mesmo o cliente que está ali. Então, é outra realidade. O que é que o José Jairo Gomes fala? Ele chama isso aí de princípio da cooperação federada. Ele vê que há uma cooperação entre alguns atores do sistema judiciário, que é importante para a justiça eleitoral, com uma certa... com determinado tempo. Porque 2 anos muda completamente a corte, né? E vem outros pensamentos. Uma pergunta aqui. Quem são os dois representantes da advocacia hoje na corte do TRE? É o advogado, doutor Charles Marques, e o advogado, doutor Tiago Ferri. São os 2 advogados e juristas que estão lá na corte. E aí, mano, outra visão que eu trago, né? A figura do advogado. Existe um problema lá em Pedro II. Gerou uma ação eleitoral, uma ação de investigação eleitoral em Pedro II. Né? E aí o juiz de piso, ele escutou testemunha, ele escutou o representante, ele escutou o representado, ele pediu diligência, ele ouviu a Polícia Federal, ele acolheu provas periciais, né? Ele abriu alegações finais, ele ouviu o Ministério Público e ele deu uma sentença. E aí a parte insatisfeita levou para o Tribunal Regional Eleitoral a demanda. E aí foi ouvido os 2 juristas advogados, o relator, o desembargador-presidente, o juiz federal, o desembargador vice-presidente, os 2 juízes estaduais, todo mundo foi ouvido, né? Fizeram 2 sustentações orais, a parte representada e a parte representante, e houve um acordo. E a parte insatisfeita agravou. A parte satisfeita fez um recurso, fez um RESP para o Tribunal Superior Eleitoral. O presidente negou seguimento, a parte agravou, o agravo foi aceito, o RESP subiu para o Tribunal Superior Eleitoral e começaram outros debates sobre aquela matéria. E aí, até que, enfim, o Tribunal Superior Eleitoral, ele decidiu. Veja o tão complexo é o direito eleitoral. Quantas pessoas, quantos atores, operadores do direito, testemunhas, partes, polícia, todo mundo envolvido, Ministério Público, até chegar a um veredito final. Então, não é uma coisa simples. Eu vou conseguir porque eu tenho apoio de fulano. Não é uma coisa... Não é uma simples matemática, é uma ciência social que não é exata. E apaixonante, né? E apaixonante, tem que ser dialogado. E aí, sempre o advogado está no meio, é por isso que ele tem que ser valorizado. Inclusive, eu estava hoje na OAB, Mauro, num evento debatendo sobre honorários da advocacia, sobre a nova tabela da advocacia, né? Que aí tem que ter muitos profissionais da advocacia. É o advogado publicista, né? Muito embora os municípios eles precisam de concurso público, mas precisa ter uma tabela do publicista, precisa ter uma tabela de recuperação judicial, lei de patentes, né? Da advocacia familiar, vários temas novos aí na advocacia familiar, adoção homoafetiva, né? Casamento, vários temas. E eu acho que a gente está mais fortalecido aí com esse debate, os advogados. O OAB está de parabéns com relação a isso e tende a avançar. E a advocacia também eleitoral, ela precisa muito desse escudo, dessa defesa da ordem, de vocês, conselheiros, porque nós, advogados eleitorais, é que fazemos o processo eleitoral. Fazemos o processo eleitoral ser mais justo, né? Ser mais equilibrado. Exato. Doutor, eu queria aqui, nós estamos aqui, sempre como você sabe, que o sistema do Instagram é 1 hora de duração, todos os eventos aqui. Nós estamos aí faltando 10 minutinhos, passa rápido, a gente conversando, passa muito rápido. Quero agradecer aqui a todos que estão aqui, vários colegas advogados,
mandando parabéns aqui, falando sobre o doutor Manuel, nosso presidente, o Eu Francisco, o Dorico, o Mauro Neto aqui, muitos colegas advogados aqui presentes, prestigiando a nossa live. Quero agradecer a todos e quem quiser rever esse episódio aqui, o 18º do nosso programa, vai lá no YouTube, Mauro JR Advogados Associados, pode se inscrever e pode lá estar nos assistindo novamente. Mas eu queria que o senhor falasse aqui, rapidamente aqui, parabenizar o nosso querido Antônio Francisco, lá de Capitão de Campos, também nosso colega, nosso conselheiro aqui da subseção, falar sobre o dia da eleição. Você discorreu muito bem de todo o processo. O dia da eleição, o que é permitido, o que é que não é permitido o eleitor levar para o dia da eleição, o horário de funcionamento, o dia da eleição. Queria que o senhor discorresse um pouquinho sobre essa fala aí. O que é que pode ser distribuído ou não no dia da eleição? Mauro, o dia da eleição é um dia decisivo, né, para os candidatos, é um dia ali que o eleitor sufraga a sua vontade na urna. É um dia que realmente a gente celebra a democracia do nosso país. A gente tem duas novidades aí do Tribunal Superior Eleitoral, vocês estão acompanhando, né? Com relação ao celular, com relação também à arma de fogo, né? Que está proibido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas o dia da eleição é um dia também atípico para a nossa sociedade, mas é um dia de muito trabalho para nós, advogados, né? Geralmente a gente está ali. Essa eleição estadual, via de regra, ela é mais calma do que a eleição municipal. A eleição municipal, a gente está ali, toda hora recebendo uma denúncia. Nós, advogados, né? A gente recebe uma denúncia e a gente sempre tem que estar interligado com as autoridades. O advogado tem que ter o contato do magistrado, tem que ter o contato do promotor, tem que ter o contato do responsável pela polícia militar ali naquela localidade, tem que ter o contato também do delegado da Polícia Civil responsável. Então, são esses atores que dão segurança aos candidatos, aos eleitores. Então, nós, advogados, a gente tem que ter esse relacionamento. Mas, voltando aqui para a eleição geral, no dia da eleição, o eleitor, via de regra, ele pode fazer uma manifestação silenciosa, né? Ele pode ter lá seu santinho afixado, ele não pode pedir voto no dia da eleição, porque é proibido, não somente do eleitor, mas dos candidatos. É o dia que encerra a propaganda, né? O dia da eleição, a gente pode fazer aquela manifestação silenciosa e sufragar nossa vontade na urna, né? A gente só não pode fazer aglomeração, bebida alcoólica é proibido no dia da eleição, né? A gente também não pode ter aquela adesivação ali no entorno do colégio eleitoral, da urna, né? Ali menos de 200 metros, não pode ter aglomerações de pessoas ao redor das escolas eleitorais. Lá no estado do Rio de Janeiro, eles dão um nome para quando o candidato mal intencionado ou algum cabo eleitoral, ele leva santinhos na madrugada e joga por cima do muro, né? E ali enche o colégio eleitoral de santinhos. Isso é uma conduta proibida. Lá eles chamam de aviãozinho da meia-noite. Isso é um crime eleitoral, né? Se for pego, pode ser penalizado, né? Sujar as escolas com santinhos. Então, o eleitor ele pode se manifestar de forma democrática e silenciosa a sua vontade. O dia da eleição é um dia de muito respeito ao eleitor e ao país, né? O horário está mantido de 8 às 17 horas. Sim, o horário está mantido na Justiça Eleitoral. Não sei se houve alguma mudança recente. Eu não vi nada sobre o horário eleitoral. Então, o eleitor tem que cuidar para não chegar atrasado, deixar para a última hora e não ficar para o lado de fora. Os documentos é o título de eleitor e um documento com foto. E um documento oficial com foto. Foto. Sempre o título eleitor e um documento para lhe identificar. Muito embora a Justiça Eleitoral já colheu aí, eu acho que quase 100% da biometria, né, para evitar as fraudes eleitorais. As fraudes acontecem assim, alguém votar pelo outro, né? Alguém votar pelo outro. Isso é uma fraude eleitoral que a Justiça Eleitoral vem combatendo ao longo dos anos. Então é isso. Eu quero te agradecer, Mauro, pela oportunidade, dizer que estou à disposição, né?
Independente da nossa amizade, eu estou à sua disposição, sou suspeito para falar, mas eu quero lhe parabenizar aí pelo programa, pela live, pela sua atuação brilhante aí, não somente na advocacia, mas também no Conselho Seccional da Ordem dos Advogados, que engrandece muito com a sua presença lá e com suas falas, sua postura, né? E a relatoria dos processos que estão com você. Doutor Fábio, eu quero lhe agradecer imensamente. Primeiro, agradecer a Deus por ter colocado na minha vida também, né? Um grande amigo, uma pessoa que eu tenho maior admiração também. Vocês viram aí, essa pessoa calma, né? Sensata, como diz aqui no seu histórico, antes de falar, pensa, você é muito concatenado nas suas argumentações. Mas eu quero que você deixe aqui uma mensagem para todos nós, para a advocacia eleitoralista, para a advocacia de um modo geral, não é? E que você deixe a sua mensagem para cada um de nós aqui, antes de nós terminarmos aqui o nosso programa. Maura, a mensagem que eu deixo é de muita esperança, muita vontade aí da gente fazer uma eleição tranquila, né? A gente espera que os eleitores respeitem a opinião e a vontade de cada um. Eu acho que a gente está precisando mais disso, de paz, né? De paz entre os que pensam diferente da gente. Eu não sou obrigado a votar em determinado candidato, mas eu também não sou obrigado a desrespeitar ou ofender quem vote naquele candidato A ou B. Então, acho que a gente precisa mais de consenso, de mais respeito entre as partes, entre os eleitores. A gente precisa de um processo eleitoral mais tranquilo, né? Eu tenho esperança que isso vai acontecer no país, que a gente não tem uma eleição tumultuada. Então, eu acho que, apesar de ter dois lados polarizados no país, a gente espera que a eleição seja uma eleição bem tranquila, e que os eleitores realmente exerçam a sua cidadania. Só isso. Essa é a minha quem mensagem. ganhar, cuide bem do país, de todos Isso. nós. Quem ganhar, cuide bem do país. Pois eu estou mais uma vez agradeço imensamente a sua amizade, aqui você ter aceitado o nosso convite e dizer que logo estarei aí para lhe dar um abraço. Na quinta-feira, dia 8, estaremos junto aí em Teresina. E também já aproveitando para convidar todos para o primeiro simpósio de direito da região dos Cocais, lá em Esperantina, sexta-feira, das 14 às 18h30. Uma programação vasta e maravilhosa. Quero encontrar todos lá na nossa subseção de Esperantina, lá com o doutor Miguel Filho e todos os nossos colegas advogados que irão compor aquele brilhante evento. No mais, agradecer a você, meu amigo, um abraço e que Deus o proteja sempre. Amém. Felicidade, Obrigado, meu irmão. Obrigado a todos que assistiram. Muito obrigado. Um abraço, meu irmão.